E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens, e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Tanta coisa que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi. A melhor coisa que eu já fiz em toda minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. O homem faz muitos negócios nesta vida, mas a melhor coisa que ele poderia fazer é aceitar a Jesus Cristo. Aceitar a Jesus, andar com Ele, viver com Ele seria o maior investimento da vida de um homem mortal. O sábio Salomão chegou a dizer, falando aos jovens: lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade. Quando Salomão disse isto,
ele estava mostrando o valor que é fazer este grande negócio, que é fazer esta melhor coisa, que é tomar esta maior decisão que um homem mortal poderia tomar aqui na terra. O quanto antes seria melhor. Salomão disse: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, enquanto você tem saúde, enquanto você pode ir, pode vir, enquanto você pode fazer algo em prol do reino de Deus. São negócios. O homem faz muitos negócios, toma muitas decisões em sua vida, mas nenhum negócio, nenhuma decisão seria tão acertada, seria tão proveitosa, seria tão rentável, poderíamos assim dizer em uma linguagem figurativa, como a de aceitar a Jesus Cristo. Os homens de negócios, eles estão sempre interessados a fazer bons negócios. Estão sempre interessados a fazer bons investimentos, investimentos que sejam seguros, estáveis. E a meta do investidor é não perder bons negócios, é não perder boas oportunidades, é não perder bons investimentos, não perder boas vendas, boas compras, boas oportunidades. São treinados para isso, para saber discernir quando é uma boa oportunidade, é uma boa venda, é uma boa compra, é um bom investimento. O homem de negócios, ele é treinado para não deixar as oportunidades passarem desapercebidas, passarem, porque depois ele vai amargar, ele vai chorar por ter podido vender e não vendeu, ter podido comprar e não comprou, e depois fica se lastimando porque perdeu uma boa oportunidade, um bom negócio. Um bom homem de negócio está sempre buscando estes investimentos seguros, esses negócios estáveis. E é exatamente o que nós vimos na vida deste jovem, que a Bíblia o intitula de o mancebo de qualidade, como está escrito no livro de São Marcos, capítulo 10, versículo 17 em diante, o jovem rico, o mancebo de qualidade. Com certeza, ele era um grande investidor. Com certeza, ele estava acostumado a fazer bons negócios. Fazia negócios, fazia investimentos, comprava, vendia. E com isso ele foi se tornando um homem excepcional nos negócios, um homem bem-sucedido, um homem bem capacitado, um homem brilhante. Talvez os seus pais o treinou, o estudou, o capacitou para ser destaque nos negócios. E ele era jovem, muito jovem por sinal, e era tão jovem, mas ao mesmo tempo era tão bem-sucedido materialmente, porque a Bíblia diz que quando Jesus o pediu para abandonar os tesouros da terra, quando a Bíblia diz que ele deveria ir e repartir com os pobres, com os necessitados, a Bíblia diz que ele ficou contrariado, ele retirou-se triste da presença de Jesus, porque na verdade ele possuía muitas herdades, muitas propriedades. Era um jovem investidor, era um jovem muito bom de negócios, era um jovem que prosperou, tinha como meta não perder boas vendas, boas compras, tinha como meta não deixar passar desapercebido bons investimentos. Ele era um jovem que estava preparado, treinado, havia sido capacitado para prosperar.
mas ele falhou em perder o maior negócio de sua vida. Ele falhou em perder a sua maior oportunidade. A maior oportunidade que aquele jovem viria a ter seria fazer uma sociedade com Jesus. Ele talvez tivesse feito sociedade com grandes fazendeiros, com grandes homens daqueles dias. Mas quando ele se encontrou frente a frente com Jesus, com o dono do céu e da terra, o Criador de tudo, quando ele se deparou de frente com Jesus, ele perdeu a grande oportunidade de fazer uma sociedade com aquele que era dono do ouro e dono da prata. Perdeu a oportunidade de fazer um negócio com aquele que a Bíblia diz, no livro de São João, capítulo 1, que por ele, através dele, todas as coisas foram criadas. Aquele era o maior negócio que ele teria para fazer, mas ele falhou. Ele não tinha que entrar com absolutamente nada. Todo negócio, toda a sociedade, você tem que entrar com alguma coisa, com trabalho, com dinheiro, com bens. Mas aquele jovem falhou. Falhou naquela sociedade onde ele não precisaria de entrar com absolutamente nada. Ele apenas teria que abrir o seu coração. Ele apenas teria que agora deixar de andar com o mundo o qual ele andava e passar a andar com a pessoa de Jesus. Seguir os passos de Jesus e não os passos da religião como de costume ele seguia. Ele era um grande negociante. Ele era uma grande pessoa. Ele era um grande talento. Mas, como ele falhou em olhar para a pessoa de Jesus e ver que em Jesus não estaria o seu fracasso, em Jesus não estaria a sua miséria, em Jesus não estaria agora a escassez da sua vida financeira. Ele logo pensou que se fizesse essa sociedade com Jesus e fosse andar atrás de Jesus, ele logo imaginou que ficaria pobre, porque Jesus disse para ele: vende o que tens, reparte para os pobres e terás um tesouro no céu. Jesus não seria irresponsável de chamar aquele jovem e mandá-lo vender o que ele tinha, repartir para os pobres e deixá-lo à mercê, e deixá-lo à míngua. Certa vez os discípulos de Jesus disseram para Jesus: o que nós receberemos? Nós, este jovem, ele não quis vender o que tinha, não quis ir atrás de ti. Nós ouvimos o Senhor dizendo para ele que se ele vendesse o que tivesse, se ele repartisse suas herdades com os pobres e viesse após o Senhor, que ele teria um tesouro nos céus. Os discípulos perguntaram para ele, para o mestre: e nós? Nós que, na verdade, deixamos tudo para te seguir. Deixamos pai, deixamos mãe, deixamos mulher, deixamos filhos, deixamos o nosso trabalho, deixamos os campos, deixamos os nossos projetos de vida por amor à tua palavra, por amor ao teu nome. E nós? Que nós iremos receber de ti? E Jesus foi categórico em dizer em São Marcos 10:30 que ninguém, ou seja, qualquer um que renunciar o mundo, renunciar a si mesmo, renunciar o amor ao dinheiro, renunciar o amor aos bens materiais, qualquer um que não colocar o seu coração aqui no reino da terra, mas colocar o seu coração primeiramente no reino do céu, a Bíblia diz em Marcos 10:30 que ele vai receber 100 vezes mais neste mundo, em casas e irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no século futuro, a Bíblia diz que ele ainda vai receber a vida eterna. Ou seja, o mancebo de qualidade perdeu a maior oportunidade que ele já tinha tido em toda a sua história de um homem de negócios, de uma pessoa que não perdia oportunidades. Ele perdeu a maior oportunidade que ele tinha em fazer o maior investimento da sua carreira,
porque Jesus disse que qualquer que ouvisse aquela palavra, qualquer que renunciasse, qualquer que abrisse mão, qualquer que não colocasse o seu coração no reino da terra, Jesus disse que este iria receber 100 vezes mais em casas. O mancebo não ia ficar sem casa, em irmãos, ele não iria ficar sem irmãos, em irmãs, em mães, ele não ia perder a sua família, em filhos, em campos, com perseguições, mas ele iria receber 100 vezes mais do que aquilo que ele abriu mão, do que aquilo que ele havia desapegado. E a Bíblia diz que ele não só receberia 100 vezes mais neste século, mas ele também receberia vida eterna no século por vir, vida eterna no futuro. São Marcos capítulo 10, versículo 30 e 31. Esse mancebo perdeu a maior oportunidade de sua vida. E quantos hoje têm perdido a maior oportunidade da sua vida? Muitos pensam que é um grande negócio jogar. Muitos pensam que é um grande negócio apenas beber. Muitos pensam que é um grande negócio aproveitar a vida, os deleites da carne. Quantos dizem, não, ser cristão não é para mim, eu ainda sou jovem. Quando eu estiver mais velho, eu vou pensar acerca disso. E vão às jogatinas, e vão à bebida, e vão às drogas, e vão aos vícios. E eles acham que estão fazendo um grande negócio, desfrutando, gozando dos deleites da carne e não olhando para Jesus, não olhando para a salvação, não olhando para a palavra de Deus. Quantos têm feito maus negócios e achando que estão fazendo um grande negócio? Quantos estão deixando passar desapercebido o maior negócio de toda a sua vida? Estão perdendo a maior oportunidade que um dia já passou diante de si. Agora mesmo, esta palavra simples, este programa simples, esta mensagem simples, é a maior oportunidade que você já teve na sua vida. A maior oportunidade que você já teve na sua vida, o maior investimento que você já fez na sua vida, não foi abrir uma loja, não foi abrir um posto de gasolina, não foi investir na área de alimentos, não foi abrir um restaurante, um mercado. O maior negócio que você já teve na sua vida, a maior oportunidade, o maior investimento que você teria a oportunidade de abraçá-lo na sua vida, não foi investir em terras, em gado, em leite, em agricultura. Não. O maior investimento da sua vida não é nem mesmo a educação, o estudo, a faculdade, os cursos superiores, os cursos técnicos. Tudo isso está bem, são bons investimentos para o futuro, mas você tem uma grande oportunidade. Você está diante de o maior investimento que você poderia fazer em toda a sua vida, que na verdade é este que o mancebo de qualidade, o jovem rico, falhou em abraçar. A maior sociedade, o maior investimento, o maior negócio que você poderia fazer é exatamente este, em abraçar a causa do reino de Deus. É este em aceitar a Jesus Cristo. É este em não acumular tesouros no céu, mas acumular tesouros no céu, aonde a traça, a ferrugem não podem minar, não podem consumir. O maior negócio da sua vida é este, porque investindo você a tua vida em Deus, investindo você o teu coração em Deus, renunciando você o mundo, o pecado, os prazeres carnais, que por estes muitos têm sentenciado a sua morte espiritual, a sua condenação. Abrindo você mão destas coisas, destes negócios passageiros, destes negócios que aqui mesmo ficarão, como diz a Bíblia, negócios perenais, são coisas do tempo, cessarão nesta dimensão. Abrindo você mão destas coisas que o jovem rico não quis abrir. Você então terás, disse Jesus, um tesouro no céu, mas não só um tesouro no céu, porque aquele que se põe por Deus, Deus se coloca por ele. Deus jamais te deixaria sem casa, sem família. Deus jamais te deixaria sem comida. Deus jamais viraria as costas para você.
Aquele jovem rico achou que Deus viraria as costas para ele. Ele não entendeu que, na verdade, aquele que, na verdade, dedica o seu coração e a sua vida para Deus, Deus dedica também sua atenção para ele. Não é um bom negócio fumar, não é um bom negócio jogar, não é um bom negócio a prostituição, não é um bom negócio você ser tão materialista que não tem tempo para Deus. Não é um bom negócio. Bom negócio é você se reatar com Deus, é você reconciliar a tua alma com Deus. Esta é a base sólida. Você tem que olhar para Deus. Este jovem rico falhou em olhar para Deus e olhou para o mundo. Quantos têm falhado em olhar para Deus e estão agora mesmo olhando para o mundo? Quantos têm olhado para os investimentos que, na verdade, prometem prosperidade, enriquecimento de uma noite para o dia e esquecem que a Bíblia diz que a riqueza acumulada às pressas, o que o mundo chama de bons negócios, negócios rentáveis, lucros tão rápidos, a Bíblia chama de miséria. A Bíblia chama de negócios que irão minguar, porque não tem uma base sólida, não tem uma base fundamental, uma base que não é areia movediça. Agora, quando você olha para Cristo, olha para a fidelidade à palavra, quando você investe a tua casa, o teu coração, a tua esperança, a tua alma em Deus, pode que as coisas não melhorem de um dia para o outro, da noite para um dia, como os caloteiros, como os falsos investidores prometem investimentos que vão te realizar de uma noite para um dia, investimentos que vão trazer a sua prosperidade, a sua alegria, que vão trazer a sua realização material de uma noite para o dia. Não, em Cristo não é assim. Há uma estação para você investir, há uma estação para você plantar. E a Bíblia nos mostra que muitas das vezes leva tempo para você alcançar aquilo, o resultado, mas a Bíblia diz que aquele que pouco a pouco ajunta o enriquecimento que Deus traz, que não se consiste apenas em bens materiais, mas em bens de valores, mas em paz interior, mas em certeza, em convicção de salvação da alma, que é o que pouco se fala nesta era do evangelho da prosperidade, nesta era do evangelho do materialismo. A Bíblia nos diz, a Bíblia nos mostra que aquele que investe a sua vida em Deus, ele não se frustra, mas a Bíblia diz que é como aquele pão que é lançado sobre as águas, a cabo de dias ele volta, é como aquela semente plantada em boa terra, chegou a estação, dará o seu fruto, é como aquela árvore do Salmo 1, plantada junto a ribeiros de água, as folhas não secarão. Sim, um negócio estável. As folhas não murcharão. E na estação própria, os frutos estarão ali. Este é o prazer do cristão. Investir em Deus. Confiar em Deus. Porque tudo aquilo que você faz, confiado em Deus, observando seus princípios, com certeza as folhas não murcham. E na estação certa, na estação própria, o fruto está garantido, porque aquele que renunciar os investimentos naturais, a visão natural, o evangelho natural te convida a investir, mas investir apenas no reino da terra, investir em campanha de prosperidade, investir em campanha dos empresários, investir em sessão de descarrego, em terapia de amor, investir em votos, e nisso, e naquilo outro. Mas Deus te convida a fazer aquilo que Ele convidou o jovem rico a fazer, e ele então renunciou. Ele não aceitou, ele não investiu, ele não foi um visionário do reino de Deus. Deus quer que você seja um investidor do seu reino,
um visionário do seu reino. E investir no reino não é vender a tua casa e dar para a igreja, vender o teu carro e dar para a igreja, pegar o teu salário e dar para o sacerdote, dar para o mercenário, dar para a igreja. Investir no reino é você arrepender dos seus pecados, é você se santificar no sangue de Jesus Cristo, é você aceitar o batismo nas águas no nome do Senhor Jesus Cristo, é você receber a vida de Deus sobre você. Isto é investir no reino de Deus, porque aí você serve a Deus, como disse o apóstolo São Paulo: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aí você crê no Senhor Jesus Cristo com todo o teu coração, com toda a tua força, você o serve com todo o teu entendimento. Aí você tem a tua esposa no caminho do Senhor, aí você cria os teus filhos no caminho do Senhor, aí você pode dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Este é o maior investimento que um homem pode fazer: render a sua vida, render a sua mocidade nas mãos do Senhor, render a sua casa nas mãos do Senhor. Este é o maior legado que um pai e uma mãe poderia deixar: criar os teus filhos no caminho santo do Senhor, livre das pestilências, livre dessa degradação moral que tem invadido os nossos adolescentes, que tem invadido os nossos jovens. Este é o maior investimento: investir no cristianismo, investir na educação cristã, que forma bons maridos, boas esposas, bons filhos, bons cidadãos para a sociedade, que forma homens que preservam dentro da sua alma o sentimento, a natureza que também houve em Cristo Jesus. O maior investimento que um homem poderia fazer em sua vida é aceitar a Cristo, aquilo que o jovem rico não pôde fazer, mesmo com tanta religião, mesmo com uma vida tão rodeada de bons atos morais, porque ele era um rapaz dotado de dons, respeitava o pai, respeitava a mãe. Ele era um homem que guardava os 10 mandamentos, mas perdeu o principal, deixou passar a maior oportunidade. O que não fez Zaqueu, aquele jovem também, que não era tão perfeito como o jovem rico, aquele Zaqueu que havia se enriquecido nessa terra, mas na verdade, ilicitamente. Os negócios de Zaqueu não eram tão honestos, não pagava os seus impostos, defraudava os seus compatriotas. Ele era como que um empresário corrupto, um investidor corrupto. Ele era um negociante corrupto. Mas quando apareceu diante dele a maior oportunidade que um dia ele poderia receber, ele não deixou passar desapercebido. Ele abraçou aquela oportunidade, o que o jovem rico não fez. Aquele jovem bem criado guardava os mandamentos. Quando esteve diante de Jesus, Jesus querendo fazer uma sociedade com ele, Jesus querendo levá-lo a um crescimento que ele nunca tinha provado, Jesus querendo lhe dar não só bênçãos materiais, mas uma vida no porvir, um lar no porvir, um tesouro que a traça não poderia corroer. Aquele jovem rico deixou passar aquela grande oportunidade. Ele tinha bons negócios, pagava os seus impostos, era um bom empreendedor, mas falhou em empreender a sua vida, em fazer aquela grande sociedade com Jesus Cristo, coisa que o jovem rico também, chamado Zaqueu, aquele jovem homem de negócios chamado Zaqueu, não deixou passar desapercebido. Ele foi corrupto uma vida inteira. Ele fez maus negócios a vida inteira, mas quando Jesus o chamou para fazer uma sociedade com ele, ele não pensou 2 vezes. Ele disse: mestre, as minhas riquezas, o meu patrimônio. Interessante, para o jovem rico Jesus pediu: vai, vende e dá para os pobres. Ele ficou triste, contrariado e saiu revoltado. Com Zaqueu, Jesus não pediu. Jesus simplesmente disse: hoje me convém pousar na tua casa.
Hoje a salvação entrou na tua casa. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, aquele homem de negócios, Zaqueu mesmo se dispôs. Zaqueu mesmo disse: mestre, a minha riqueza é ilícita, fiz maus investimentos, fiz maus negócios, eu adquiri um avultado patrimônio, mas foi de maneira ilícita, foi defraudando os meus compatriotas, foi sonegando impostos, foi roubando dos meus empregados, eu agi errado, mestre. E quando ele disse isso para Jesus, Jesus disse: a salvação entrou na tua casa. Ele disse: darei 4 vezes mais daquilo que eu tenho, daqueles que eu defraudei, aqueles que eu dei prejuízo, eu os restituirei 3, 4 vezes mais. Ele, sem medo de ficar pobre, sem medo de perder o seu patrimônio, ele foi dividir os seus bens para aqueles que ele havia defraudado, para os seus irmãos. Ele vendeu a sua riqueza, mas nunca ficou miserável. O homem que confia em Deus não ficará miserável. O empresário que confia em Deus não ficará miserável. O lojista que confia em Deus não ficará miserável. O político que se pautar pela honestidade, pelos princípios sagrados e confiar em Deus, ele não ficará miserável. Deus cuidará daqueles que tratam de observar os seus estatutos, os seus juízos eternos. Aquele jovem rico falhou em receber a salvação, falhou em fazer aquele grande negócio, aquele grande investimento, confiar em Deus. Mas Zaqueu não falhou. Quando a oportunidade chegou, ele abraçou, não perdeu o negócio, não deixou a oportunidade passar. Oxalá nesse programa de hoje, nossos ouvintes que ainda não fizeram esse grande negócio, que ainda não fizeram este grande investimento, oxalá você não deixe passar a oportunidade. Você que ainda não foi batizado, a Bíblia disse que aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Oxalá você faça esse investimento hoje. Peça o teu batismo. Não deixe passar a oportunidade como o jovem rico, mas abrace a oportunidade como Zaqueu. Oxalá os nossos ouvintes neste programa de hoje investissem sua alma no reino de Deus, investissem o seu coração, seu lar no reino de Deus, como Zaqueu, dizendo: eu vou restituir, eu vou consertar, eu vou me endireitar, eu vou abandonar aquilo que me estorva de te servir, eu vou abrir mão do meu eu vou abrir mão daquilo que é ilícito para estar contigo. Confia em Deus, aceita-o e ele será a tua recompensa. Arrependei-vos e cada um de vós e sede batizados no nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O Senhor opera sem deixar sinal, não deixa sintomas e passando mal, sem anestesia e o paciente jamais sente dor. Ele faz transplante de coração, mais perfeito que qualquer cirurgião. Em anatomia ele é formado desde a criação. Faz o paralítico saltar de alegria, não precisa fazer fisioterapia. Cria o homem cego, toca nos seus olhos e fazer a luz. Ele cura a lepra chamada pecado e alegra o coração angustiado.